suba-te o bom perfume. Aleluia. 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 Sabe, queridos, eu percebo uma necessidade maior de oração. É como se o Espírito Santo quisesse preparar o seu coração para a boa palavra. Então eu quero que você comece a orar. Amém? Seja intencional mesmo. Comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Intencional, intencional. Você veio buscar alguma coisa da parte do Senhor. Você também veio prestar culto ao Senhor. Então seja intencional. O Senhor tem ensinamento para os meus filhos essa noite. Preciso que estejam de coração aberto, corações limpos, para receber a boa palavra. Vocês não sairão daqui da mesma forma. A palavra vai entrar e vai ser plantada a semente, ela vai frutificar. Nós veremos testemunhos do que começa a acontecer nas quintas de outubro a partir de hoje. Nós veremos. Porque o Senhor é todo poderoso para fazer infinitamente mais daquilo do que você sonha, pensa ou pede. Aleluia, aleluia. Pode fluir um pouquinho das imagens, por favor. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo o que existe em mim. Entregue. Eu te entrego tudo. Entregue. Meu amado, Receba tudo, Pai. Levante sua voz, diga: eu te entrego tudo. De coração, cante. O que há em mim, eu te entrego tudo. O que existe em mim, eu te entrego tudo. Meu amado, receba, Pai. Eu te entrego tudo o que há em mim. Eu te entrego tudo o que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Aleluia. Te damos graças, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Receba o nosso culto, a nossa adoração, receba o nosso louvor. Estamos prontos para receber a boa palavra, com a certeza que ela irá frutificar. Em o nome santo de Jesus, aquele que vive. Você pode dar um amém? Aleluia. Graça e paz, igreja. Já falou com o irmão que está do seu lado? Se não falou, se arrependa, como diz nosso pastor. Cumprimente ele, vá sentando. Obrigada, meninas, meninos.
Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Aleluia. Você pode ser um divulgador da palavra de Deus também. Você pode pegar agora seu telefone, seu WhatsApp, compartilhar no grupo da sua família, amém? Compartilhe o culto da sua igreja. Pessoas vão precisar ser alimentadas dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Aleluia. O Deus de toda provisão. Eita glória. Aleluia. E o que é provisão, né? É muito amplo esse nome. A gente tem muitas coisas para falar acerca de provisão. Mas pesquisando lá no Aurélio, provisão é qualidade de quem é próspero, que favorece ou ajuda. Diga aleluia. Que tem bom êxito, felicidade, que tem riquezas ou bens materiais. Amém. E nós sabemos que prosperidade vai muito mais além do que simplesmente riquezas e bens materiais. Amém, meus irmãos? Prosperidade é você ter uma família saudável, feliz, é você ter saúde, é você ter filhos que servem ao Senhor. Amém? É você ter a sua empresa fundada naquilo que a palavra do Senhor diz para ser. Aleluia? Tudo isso é provisão. Mas hoje, eu escolhi um tema para a gente aprender juntos e estudar, juntamente com as Escrituras Sagradas, e eu escolhi falar sobre prosperidade financeira. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Eu vou contar um segredo para vocês, ninguém sabe, só vocês vão saber. Essa é a primeira vez, pastor e Rose, que eu falo sobre esse tema. Eu já ministro há alguns anos, queridos, mas é a primeira vez que eu tomei a ousadia em Cristo de falar sobre prosperidade financeira. E você vai entender já já por quê. Amém? Então fica aqui comigo e fica ligado. Terça-feira, o pastor Júnior, que me desafiou a ministrar hoje, me convidou, me convocou a estar aqui. E eu não sei se ele lembra, mas ele disse, você está pronta para falar sobre esse assunto? Eu disse, agora eu estou. Amém. E por que agora eu estou, queridos? Porque por muito tempo, não sei você, como foi sua vida, sua trajetória, mas por muito tempo eu tive ensinamentos errados acerca do que é prosperidade financeira. Então, era um pouco difícil para mim falar sobre esse assunto. Amém? E há alguns anos, eu ganhei esse livro de presente, Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, do irmão Reagan. E eu deixei na estante. Exatamente 12 anos. Há 12 anos Deus queria falar comigo e eu deixei na estante. Então, em nome de Jesus, abre o seu coração hoje, amém? Para esse assunto. E cheguei no Verbo da Vida. E quando eu cheguei aqui no Verbo da Vida, eu comecei a entender melhor o que significa Deus versus riquezas, riquezas versus Deus, a Bíblia com riquezas, com Deus, comigo, com você. E aí eu tive a oportunidade de ir para o Rema. E lá no Rema, as escamas começaram a cair ainda mais. Eu comecei a entender melhor tudo isso. E, queridos, eu comecei a estudar, mas a estudar muito sobre esse assunto. E aí, esse ano, eu decidi ler esse livro. Mais precisamente em junho. Eu decidi ler esse livro. E que livro, queridos? Não sei se tem na livraria aqui, mas que livros? Você precisa ler este livro. Ele vai quebrar muitos biscoitos, ele vai fazer você sair da religiosidade e entender qual é a vontade de Deus para a sua vida acerca de finanças. Eu posso ouvir o seu amém? Amém. Eu ainda não sei tudo, eu ainda estou aprendendo muita coisa, ainda estou estudando muita coisa a respeito disso, mas uma coisa eu já sei, é a vontade de Deus que vivamos em prosperidade. Em abundância. Essa é a vontade do meu pai e do seu pai. E eu vim aqui essa noite dizer para mim mesmo e para você, não seja mais negligente nessa área. Não seja mais negligente nessa área, em nome de Jesus. Não seja mais religioso com relação a esse assunto. Eu posso ouvir o seu amém, queridos? Amém. Aleluia. Então feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, obrigada pela oportunidade
de compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que o Senhor use a minha vida agora. Que a minha boca flua rios de água viva e saia exatamente aquilo que o Senhor quer passar para a tua igreja como ensinamento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu já quero ler com você João 10:10 na ARA, Marília, se for possível. É um versículo bem conhecido nosso, mas vamos ler mais uma vez, porque às vezes a gente esquece do que lê na Bíblia. Por isso que é importante você meditar todos os dias. Você pode ler junto comigo? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha o quê? E em abundância. Quem foi que veio? Quem foi esse que veio? Jesus. O ladrão aqui é Satanás. E fica muito claro. Ele veio roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você se alegra com essa verdade? Porque eu me alegro com essa verdade. Amém. E sabe, se você nasceu de novo, está na hora de você olhar bem para a cara do diabo e dizer, chega, Satanás. Está na hora de você dizer, chega, eu agora posso ver. As escamas caíram dos meus olhos. Agora eu sei que Jesus Cristo me resgatou da maldição da lei. Agora você precisa saber que maldição da lei é essa. Senão você não vai entender nada. Ele me resgatou da maldição da lei. Sim, Sheila, mas o que é isso? Você tem que entender que a maldição da lei incluía morte espiritual, enfermidade e miséria, pobreza. Agora, na nova aliança, Jesus veio. E como ele veio, queridos, nós temos agora o direito de, como filhos, a vida eterna. Eu dava glória a Deus mais alto se fosse você. Saúde e riquezas. Aleluia. Está na Bíblia isso, Sheila? Tá, eu posso te provar. Gálatas 3:13 ao 14. Vamos ler na NVI. Presta atenção, eu quero que você medite hoje na palavra de Deus. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Agora deixa eu te perguntar, você sabe quais são as promessas de Abraão? Nós temos direito a ela, é herança nossa. Se você não sabe, eu vou te lembrar. As bênçãos de Abraão, na Bíblia, Deus quando falava com ele, dizia assim, Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão, eu te abençoarei. Abraão, te engrandecerei o nome. Abraão, serei o teu Deus. Aleluia. Ele disse a Abraão, estabelecerei a aliança perpétua entre mim e ti e entre a tua. Abraão, multiplicarei a tua descendência. Essas são as promessas da nova aliança para mim e para você, que nascemos de novo, que temos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, queridos. Gênesis 24:1 na ARA. Diz assim, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Como já foi ensinado pelo pastor Rose, no aramaico, no hebraico, no japonês, no inglês, tudo é tudo. Em tudo somos abençoados. Agora escuta isso. Gênesis 13, versículo 2, na ARA. Eu amei esse versículo aqui. Era Abraão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Tem riqueza na Bíblia, Sheila? Tem. O diabo é que não quer que eu e você descubra. O diabo é que quer que a gente continue na miséria. Achando que para ser espiritual eu tenho que andar de roupa rasgada. Um chinelo caindo do meu pé.
Queridos, isso não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Empresa falida não glorifica a Deus. Filhos fora da igreja não glorifica a Deus. Casamentos destruídos não glorifica a Deus. Bolso vazio não glorifica a Deus. Quantos estão entendendo? Aleluia. Agora aqui nesse livro, na página 25, e eu quero ler na íntegra, é bem curtinho. Olha o que é que o irmão Reiga falou aqui a respeito. As pessoas interpretam mal a palavra rico. Alguns perguntam, você está dizendo que Deus vai fazer com que todos sejamos milionários? Eu não disse isso, respondeu o irmão Reiga. A palavra riqueza, de acordo com o dicionário, significa grande quantidade e abundância. Em outras palavras, significa suprimento abundante. E é exatamente isso que Paulo se referia lá em Filipenses 4,19. Quem lembra? Esse versículo está pregado na minha geladeira. Sim ou não, meu amor? E todo dia quando eu passo eu declaro ele. Que diz o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. O apóstolo não disse, o meu Deus há de suprir metade das minhas necessidades. Não. Ele disse todas. Queridos, e isso é uma promessa de provisão plena. Até aqui tudo bem para você? Glória a Deus. Você consegue entender que é a vontade de Deus que sejamos prósperos? E que através de Jesus somos herdeiros dessas bênçãos? E que essas promessas são para os filhos da nova aliança? Você consegue entender isso, meu irmão? Agora eu te faço uma pergunta que eu fiz para mim enquanto eu estudava isso. Eu perguntei para mim, Sheila, você se sente qualificada para andar em prosperidade? E agora eu quero perguntar para você, meus irmãos, vocês se sentem qualificados para andar em prosperidade? É algo a se pensar. Porque Isaías 1,19, na ARA, Marília, põe aí que eu quero que eles coloquem os olhos nesse versículo. Olha o que é que diz. Começa com uma condição, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Se quiser, se me ouvir, comereis o melhor desta terra. É muito forte. É se eu quiser. É se eu ouvir a palavra. E eu quiser tomar posse daquilo que já é meu, por direito, por herança. Aleluia. E estudando esse assunto, meus irmãos, eu percebi que existem princípios e condições para andar em prosperidade. Número 1. Buscai o reino de Deus. Em primeiro lugar. Mateus 6, 31 ao 33. Na ARA, por favor, Marília. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos ou o que vestiremos. A gente se preocupa com essas coisas, né? E Deus fala, não se inquieteis com isso. Jesus estava ensinando ali. Porque os gentios é que procuram essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa, Sheila? O que acabamos de ler aqui. O que comeremos? Comida. O que beberemos? Bebida. O que vestiremos? Roupa. Ele está dizendo, olha, se preocupe em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas eu vou acrescentar. Ele não diz assim, eu vou tirar de você. Ele diz, eu vou acrescentar. Aleluia. 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 Eu percebo que para estar habilitado em andar em prosperidade, eu preciso primeiro entender que eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E você vai entender por que isso já já. Deixa eu abrir um parêntese. Está escrito aqui não, mas eu vou abrir um parêntese. Sabe por quê, meu irmão? Se eu receber riquezas hoje e eu não tiver
buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, esse dinheiro vira morte para mim. Vira morte. E Deus sabe disso. Por isso que Ele diz, olha filho, para andar em prosperidade, primeiro você procura a mim, procura o meu reino, procura andar em justiça. E as outras coisas fiquem em paz, porque eu acrescento para você. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa? Número 2. Outro, eu coloquei aqui como, eu dei 2 nomes, né? Condições e princípios. Número 2, dizimar e ofertar. Dizimar e ofertar. É muito bom estar no culto, é muito bom louvar, é muito bom cantar. É muito bom quando a gente cai no manto, quando a gente roda, sapateia. Mas na hora que chega alguém aqui e faz, vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Tem muita gente, querido, acredite, que na mesma horinha vai começar esse negócio de dinheiro. Malaquias 3:10. Não coloquei a versão, Marília, escolhe aí, tá? Trazei todos os... A casa do... Sabia que é esta casa? Para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Olha, Deus, Ele é tão bondoso, que Ele fala assim, filho, tu traz. E depois Ele faz assim, provai-me nisto. Será que Ele precisava mesmo dizer isso para a gente? Não. Mas Ele quer te lembrar princípios. E como ser humano, Ele sabe que a gente tem que se lembrar todo dia. Então Ele faz, olha, tu traz e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu, diz o Senhor, não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Sem medidas, é aquilo que você não pode contabilizar. É aquilo que você não pode somar. É aquilo que... olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca se passou no teu pensamento. É isso que Deus pode e quer fazer. Terceiro ponto para você ser habilitado a prosperar. Diga generosidade. Aleluia. Não é errado ter dinheiro. Errado é o dinheiro ter você. Se você ganhasse hoje R$1 milhão, deixa eu melhorar, $1 milhão. Uau! O que você faria? Será que Deus continuaria tendo o teu coração? Será? É algo a se pensar, queridos. É algo a você pensar muito sobre isso. Eu peço de riquezas a Deus. Para quê? Para quê? Será que essas riquezas iriam me levar a lugares errados? Será que essas riquezas iriam me fazer comprar vestes erradas? Será que essas riquezas iriam me afastar da casa do meu pai? Será que essas riquezas iriam me fazer me achar superior a tudo e a todos? É algo a se pensar. Para que você quer R$1 milhão? Diga generosidade. Deus espera de mim e de você isso. Por isso que o primeiro princípio ou condição, como eu coloquei aqui, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, porque aí você está pronto para ganhar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Porque aí você está devidamente habilitado a viver Malaquias. Abrirei as comportas do céu e derramarei sobre você bênçãos sem medidas, as quais você não pode contar. Sabe por quê? Porque Ele sabe, meu filho agora está pronto. Eu agora posso confiar nele. Aquilo que eu sempre desejei dar para Ele. Aleluia. Quarto ponto. Você precisa, preste atenção a isso, que isso é bem sério. Entrar em sintonia com a palavra de Deus. Mude sua forma de falar. Mude os seus pensamentos. Passe a crer da maneira correta. Eu não sei se você já fez o culto do lar dessa semana. Amém? Aleluia. Estamos imersos nisso aqui, queridos. Totalmente imersos nisso aqui. E hoje, eu lembro que nós fizemos hoje na minha casa. E lá no final tem 3 perguntinhas para você debater e conversar.
E a gente debatendo sobre aquela conversa, nós chegamos a uma conclusão. Fé, temos. Crer, cremos. Aí ficamos pensando o que é que falta. Eu já sei, meu amor. Falta a gente aprender a falar. Acredite, ainda falamos da maneira errada. Sabe, queridos, como o pastor Bud falava, eu não o conheci em vida, mas o legado dele faz com que nós nos sentíssemos como andássemos com ele, não é assim? E o pastor Bud, todos que o conheciam e que estiveram perto dele, diziam que ele era rigoroso com relação a isso. A falar da maneira correta. Parece bobagem. Estou morrendo de dor de cabeça. Parece bobagem, mas não é. Você não está morrendo, querido. Eu não tenho nada para comer em casa. Seu armário está cheio, só não tem aquilo que você gostaria de comer naquele momento. Mas sabe uma coisa que Deus falou para mim? Sheila, quando você diz que não tem nada para comer na sua casa, enquanto o seu armário está lá, com aquele famoso cuscuzinho, que a gente ama, e aquele ovinho que não faz mal a ninguém, você abre uma brecha para que o diabo entre e de fato comece a devorar aquilo que tem e de fato você não venha a ter mais nada. E eu disse, uau, precisamos ser mais rigorosos com relação a isso. De nos policiar. Inclusive aqui, irmãos. Se alguém chegar para você e falar, eu estou morrendo de dor de cabeça. Não, irmão, você não está morrendo de dor de cabeça, não. Você está com um pouco de dor de cabeça. Vem cá, vamos orar. E eu peço a você, me ajude. Amém? Se eu falar errado, que você me corrija. Porque isso é vida para a minha vida. Quando eu corrijo você, isso é vida para a sua vida. Nós começamos a ser devidamente habilitados a receber tudo aquilo que Deus já quer nos dar. Ele disse, é a minha vontade que você tenha. E por que não temos? Eu dizimo, pastor. Eu oferto, pastor. Mas está falando errado. Está dando legalidade. Começa a corrigir isso hoje, em o nome de Jesus. Libere a sua fé, meu irmão. E eu quero ler com você, todo bom verbiano conhece, Marcos 11, 23, na ARC, por favor. Vamos colocar os olhos aí. Porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser, faça assim comigo, disser, a este monte, segura aí o dedinho, vá, a este monte, ergue-te, lança no mar, e não duvidar em seu coração. Pegue e solta a mãozinha, diga, mas crê, deixa o outro dedinho cá, viu? Que se fará aquilo que diz. Temos 2 em 1 agora, né? Tudo que disser, lhe será feito. 3 vezes eu falo, 1 vez eu creio. Lhe será feito. Querido, deixa eu falar uma coisa. Crer e confessar traz resultados. Você crê nisso? Você crê e confessar traz resultados? Queria convidar meu marido aqui. Aleluia! Antes de passar para ele, a gente combinou isso não, viu, pastor? Mas eu vou pegar ele aqui. Mulheres, eu orei por ele 5 anos, amém? Então não desistam dos seus maridos. Por 5 anos, ele chegava em casa, às vezes, ele nunca foi de me dar muito trabalho, mas ele bebia um pouco, e eu nunca reclamei. Eu orava, eu ungia, e eu declarava que um dia as roupas e os sapatos iriam estar sendo postos para a casa do Senhor. Aleluia! Ela aproveitava eu dormir, né? Eu estou aqui para contar um testemunho. Agora em setembro fez 1 ano. Avivamento e milagre. Para mim era avivamento, milagre e provisão. Eu saí do trabalho, se arruma as coisas que a gente vai se embora. Próximo, ano passado, setembro de 2024. Próximo a Toritama, o carro quebrou.
eu olhei para ela, o carro quebrou. Ela olhou para mim com a cara assim, eu digo, não tenho o que fazer. A temperatura do carro subiu. Para os homens que conhecem carro, sabem que é bronca. Liguei para o mecânico aqui em Gravatá, ele disse, tu está perto? Eu disse, não, estou em Toritama. Ele disse, eu não posso ir. Eu disse, vamos para Caruaru. Quando cheguei lá, o cara mexeu no carro todinho. Eu disse, seu carro não tem nada. Eu vou dar um conselho a você. De Caruaru para Campina Grande, ou para Gravatá, Gravatá é mais perto, vá-se embora. Vá para casa. E isso, meio caminho eu vim, quando chegou ali em Bezerro, eu olhei para essa mulher, os olhos dela cheios de lágrimas, eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? No meio do caminho eu continuei, a gente se embora e nada de carro quebrar. Olhei para ela, eu disse, manda uma mensagem, pastor, o dia que a gente não vai. É por isso que eu digo, a gente tem que ter uma pessoa que empurre a gente para frente. Quando eu cheguei em casa, o pastor disse, mandou uma mensagem para ela, eu quero vocês aqui. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou chegar lá? Aí eu tenho um colega que ele loca carro. Disse, Ronaldo, eles têm um aqui, vem embora. Gente, são 3 horas de viagem. Eu gastei 12 horas de viagem para chegar em Campina Grande. Eu saí de 1 da tarde, cheguei 1 da manhã. No meio do caminho, o São José passa mal. Lá para as 7, 8 horas da noite. Eu disse, senhor, me arruma um posto. Eu parar o carro, que eu não vou parar na estrada. Deus foi, mostrou o posto a gente parou lá. Quando a gente parou, tem um rapaz, eu conversei com ele. A gente passou mais de 1h30 para 2 horas, para ele se recuperar. Recuperou, seguimos viagem. Quando vai chegando em Campina Grande, trânsito parado. Eu digo, não, Satanás está querendo que a gente não chegue, não. Porque as bênçãos estão lá, para a gente buscar. Isso aí eu fiquei parado, um carreteiro ficou atrás de mim. Eu disse, desliguei o carro e o pessoal trabalhando. Eu disse, Sheila, vamos rir, porque Satanás não quer que a gente chegue. E o pastor mandando mensagem, já chegou, se chegou, não. Estamos na porta de Campina Grande, mas o carro pode quebrar aqui. Aí dorme tudo dentro do carro, mas vai chegar amanhã lá. A gente chegou, 1h da manhã. E lá, quando a gente chegou, a gente recebeu o que tem de receber. E eu disse a Deus, o próximo ano, eu quero vir no carro novo ou mais novo. Porque o que a gente fala, se a gente fala bênção, a gente recebe bênção. Se a gente fala outras coisas, irmão, você não cresce, você não vai. E eu tenho uma mulher que ela começou a declarar na vida da gente. Eu sempre tive um sonho de ter um aduste. Era meu sonho. Isso. Pastor, chega esse colega meu, disse, só o carro que eu tenho para vocês aqui. Eu disse, pode ir embora, não tem condição. Ela entra dentro do carro e vai passear no carro. Disse, é isso aí. Eu digo, tá, deixa lá. Esse rapaz, ele compra carro, vende carro. Ele nunca demora com carro para vender. Ele passou 5 meses. 5 meses. E quando eu cheguei lá, dei 2 chutes no pneu, eu disse, tu vai lá para a garagem de casa. Chegou Avivamento Milagre 2025. A mulher olhava para mim e eu disse, eu vou locar um carro. Entrei em contato com o Sandro disse, está tudo locado. Eu disse, estou indo agora trocar os pneus do carro, que eu já estava com os pneus novos, do velhinho, do Siena. Parei ali por trás do colégio, troquei, eu disse, agora eu vou para casa lavar, para deixar ele bem bonito, para a gente ir embora. Ela disse, a gente vai nesse. Eu disse, vai nesse, vai no Siena. Mas só que Deus não deixou ir para casa. Eu tomei um rumo que eu fui parar lá em Ronaldo. Que eu lavo meu carro lá, ele sempre me aperrei para lavar lá. Eu comecei a lavar, ele disse, me dê aquele shampoo que dá brilho no carro. Ele me deu quando eu lavei, que eu passei a primeira franela. Ele fez, e o branquinho não vai levar não? Eu digo, esqueça o branquinho. Ele disse, ligue para a Sheila aí. Aí eu liguei, disse, toma Sheila, o Ronaldo quer falar contigo. Ele disse, Sheila, vocês não têm X? Eu disse, tem. Ele disse, venha buscar o carro, vá-se embora. Eu disse, e o Siena? Ele fez, se vire e venda, depois você me paga o resto. Pastor, eu indo para Campina Grande, eu tinha passado de Toritama, recebi 2 ligações. Seu Siena está vendido. É ele. Aí eu disse, está vendido, agora eu só fecho negócio quando eu voltar. Porque quem for comprar meu carro, eu quero ser honesto o que ele tem para fazer. Eu disse, o valor do meu carro é X. Mas eu tiro tanto para você ajeitar o carro que está faltando. O rapaz está fechado.
Bora contar. Eu disse, não quero contar dinheiro. Sheila, conta o dinheiro. Ronaldo, suba para pegar o que é seu. Ele disse, não, depois você traz. E eu estou com ele aí. Rapaz. E eu fiz um propósito com Deus. Não falei o dia. Deixa eu falar, voltar aqui. Ei, foi na quinta-feira. Na sexta nós íamos para Campina Grande. 6h05 da tarde, já estava fechado, já estava com o carro na minha porta. 2 carros. 2, não era um não, era 2 carros. Uns 15 dias antes eu fiz o propósito com Deus. Eu disse, Senhor, se eu for para Campina Grande, no outro carro, um carro novo ou mais novo, eu dou 10 voltas naquela igreja correndo. Quem viu o Instagram de lá, quem viu, eu acho que tem Face também, eu estou lá correndo. Porque quando a gente faz propósito com Deus, a gente não pode prometer e facilitar. E nisso aí foi feito. Estou ali, eu trabalho com ele. Todo dia quando eu chego, que eu trabalho na estrada de chão, todo dia eu estou lá lavando. A mulher ontem chegou e disse, eu acho que você vai ficar um pouco moreninho, tanto dia lavar esse carro. Eu só sou branquinho, eu tenho que lavar ele mesmo, tenho que deixar ele bonito. Mas assim, gente, eu quis trazer para vocês, não é o carro, é o seu falar, é o seu prosperidade. Chega lá, eu quero uma casa, eu preciso de uma casa. Vai lá, dá um chute na porta lá, essa casa vai ser minha, esse carro vai ser meu, o que for, é o que for. E ela dizia, Ronaldo ligava para mim, que a gente sempre conversa, ligava para mim, quem é? Eu digo, é Ronaldo. Ronaldo, guarde o meu carro. Guarde o meu carro, aí só fazia rir. Guarde o meu carro, foi 5 meses. Estou ali, estou trabalhando com ele, estou muito feliz. E já estou prosperando o novo, o mais novo. Porque quando a gente está com Deus, e quando a gente pede a Deus, Ele é fiel para cumprir sobre a nossa vida. Aleluia. Libere a sua fé, amém? Começa a falar. Começa a falar. Como diz Rosa, é melhor um doido que o resultado. Aleluia, queridos. E como meu esposo falou, esse carro não é para levantar o ego de ninguém, amém? Tudo que Deus nos dá tem propósito. E o Senhor sabia as nossas necessidades, porque o carro para a nossa casa é um meio da gente ganhar o recurso para dentro de casa. Ele trabalha com o carro. Então, não é para ego de ninguém, era com propósito. O propósito de chegar o pão na nossa mesa. E para a honra e glória do Senhor, está aí. Ele esqueceu só de falar, pastor, que o carro custava 56 mil reais. Nós compramos por 50 mil. Um dia antes, o rapaz tinha ido lá oferecido 52. E ele não vendeu. E quando ele ligou, ele fez, não estou entendendo nada não, Sheila, vem buscar esse carro logo, que eu sei que ele é teu. E esse rapaz que ia dar 52 mil, queria comprar o Siena. E como meu esposo disse, não estava bom, mas ele foi honesto, disse tudo que o carro precisava. Esse rapaz não comprou, porque a gente estava em Campina Grande, mas quando a gente chegou, o carro já estava vendido. E o rapaz que comprou sabia de todos os problemas do carro e disse, se apaixonou pelo carro. Eu digo, só podia ter sido papai. Aleluia. Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom. Deus é bom e Ele faz. E Ele faz. Eu quero te perguntar de novo, você se acha devidamente habilitado para prosperar? Aleluia. O irmão Reiga relata nesse livro que enquanto ele jejuava e orava e buscava respostas no Senhor para resolver sua vida financeira, Deus disse a ele, volte aos livros do começo. Volte para Gênesis, Reiga. E aí ele entendeu que Deus estava querendo dizer para ele assim, olha, Reiga, tudo eu entreguei na mão de Adão. Adão pegou e entregou tudo ao diabo. Eu não tenho nada a ver com essas riquezas agora não, o dinheiro está na terra. Dá ordem agora a Satanás que solte o seu dinheiro. E sabe, irmãos, enquanto eu estudava isso, eu comecei a entender algo. No céu não precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro aqui na terra. E também Deus me falou algo e eu quero que você preste bem atenção. Deus não retém o seu dinheiro. Ou é você, ou sou eu, ou é o diabo.
não é Deus. E o que eu quero que você faça hoje, assim como nós estamos fazendo, evoluindo, aprendendo, não é, meu amor? Se autoavalie. E perceba, o erro está em mim? Sou eu que estou falhando? Porque se é você, irmão, você corrija. Hoje. Se você entende que você é dizimista, você é ofertante, você é generoso, você busca Deus em primeiro lugar, você tem praticado a palavra que sai desse altar, você tem administrado bem aquilo que chega em suas mãos. Se você entende que você considera as instruções dos seus pastores, se o que você ganha é lícito, tá tudo ok? Tá, então o problema não é com você, é espiritual. Aí você, como filho de Deus, você tem autoridade, no nome de Jesus, de reivindicar Satanás. Solte o meu dinheiro. Aleluia. Você entende isso, meu irmão? Aleluia. Deus é bom. Queria já chamar o louvor aqui em cima. Salmo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Presta atenção a quem você pede conselho. Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta em roda de escarnecedores. Eu acho que foi Rose que falou isso, eu tomei para a minha vida, nem para tomar um cafezinho na porta da igreja. Se o assunto não for lícito, estou fora. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo, novamente tudo significa tudo. O quanto fizer, prosperará. Glória a Deus. Tem 3 minutos. Eu quero só fechar com outro testemunho. Eu tinha dito para Deus há alguns anos: Deus, eu me alegro com o testemunho dos meus irmãos, mas eu quero começar a passar a contar os meus. Aleluia. Meu esposo contou o do carro. E eu quero te contar o da minha loja. Eu tenho uma loja de estamparia. E quando a minha tia adoeceu, ela teve Alzheimer, eu precisei parar durante 5 anos para me dedicar exclusivamente a ela. E faria tudo de novo. E aí em seguida veio a Covid. Precisamos fechar a loja. Até por ela eu ficava muito preocupada. Que eu disse, meu Deus, se ela pegar a Covid e eu souber que a culpa é minha, eu não vou aguentar, né? Então eu tinha muito cuidado. Então fechamos tudo, levamos as máquinas para casa, tudo. E no Natal de 2023 o Senhor levou ela para ceiar lá no céu. E aí quando chegou ano passado eu estava meio perdida, né? O que é que eu faço? Para onde eu vou agora? Que rumo eu tomo? Eu não queria mais voltar a fazer aquelas coisas. Eu estava totalmente perdida. E aí eu não perguntei a Deus. Eu fui na força do meu braço. E decidi vender outras coisas que Deus não mandou eu fazer. E não dava certo. Não dava certo. E aí esse ano no Raros, eu disse: Deus, o Senhor tem que falar comigo. Porque eu gosto de trabalhar. Mas não está fluindo esse negócio. E na prévia do Raros, o pastor Cassiano subiu aqui. E enquanto ele falava, Deus começou a falar comigo. Eu estava sentada mais ou menos aqui onde Luana e Tony estão. E eu já tinha vontade de gritar na cadeira, porque eu estava ouvindo Deus falando comigo. E só para dizer que Deus é Deus, sobe nossa mãe aqui, para dar dízimos e ofertas. E bem do jeito dela, ela sobe aqui e diz: ó, tem gente que veio hoje aqui pedindo resposta a Deus em relação ao seu trabalho, o que fazer. Pronto, está aí a resposta. Volte e faça as mesmas coisas que você fazia antes. Agora, debaixo da minha palavra. E ela ainda levantou a mão e disse: eu estou profetizando. Eu tinha vontade de me rasgar naquela cadeira. Eu queria gritar e dizer: obrigada, Deus. Eu tinha mudado o nome da empresa. Eu tinha mudado tudo. E quando eu cheguei em casa no outro dia, fui lá no Instagram, deixa eu ver se o nome ainda está aqui. Estava lá, Deus preservou.
E eu voltei ao nome que era, eu voltei à logomarca que era, eu tirei tudo aquilo que não correspondia à estamparia. Eu não vendi, eu dei. Estou dando até hoje. Trouxe um presente para uma irmã ali hoje ainda, dessas coisas que ainda tenho lá em casa. Eu disse, eu não vou vender, eu vou dar tudo. Queridos, Deus tem me prosperado. E ela disse mais aqui: faça o que fazia antes debaixo da minha palavra. E aquilo que você vende irá às nações. Hoje eu postei umas camisas de uns irmãos aqui de Gravatá que foram para a Disney World e foram com as minhas camisas. Hoje eu recebi uma ligação de uma irmã que disse: Sheila, estou indo para Los Angeles, eu quero umas camisas suas para levar. Deus continua fazendo. Considere as instruções. Você está rica, Sheila? Estou rica da graça de Deus. Nada me falta. Nada me falta. Fica de pé, meu irmão. Aleluia. A gente pode louvar um pouquinho Deus. Deixa Deus te guiar. Fecha seus olhos e só agradeça a Ele. Deus que me deu tudo. Isso. Eu dou meu coração. Como tu és bom, Senhor. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Aleluia. Seja adorado através de mim. Deixa as pessoas ver Deus em você, querido. Aleluia. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Tu és bom, Senhor. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra, irmãos. Prosperidade é vida eterna. Prosperidade é saúde. Prosperidade é provisão. E o nosso Deus é o Deus de toda provisão. Eu diria para você, Sheila, foi a primeira vez que você ministrou sobre isso. Eu acredito que esse é um dos temas que Deus confiou a você. Esse é um dos temas que Deus confiou a você. Então vai ser a primeira de muitas vezes. Amém? Uma mensagem, uma voz
para além do verbo gravatar. Você ministrou com graça, com vida, e fomos muito abençoados. Então eu creio que é um dos temas que Deus está te confiando nessa estação, de mudar mentalidades, para que Deus possa mudar realidades. Sempre que Deus começa a mudar a mentalidade, Ele vai mudar a realidade. Amém, irmãos? Começa com a mentalidade, depois vai atingir a realidade. E sabe, enquanto estava ali, essa palavra saltou ao meu coração, irmãos. E esse tema, ele veio para nós, acho que lá em agosto, o Deus de toda provisão. Porque eu creio que Deus está comunicando para a nossa vida, para você que veio. Você volta para casa hoje com feixes no seu coração, viu? Vamos voltar para casa hoje diferentes. Porque Deus está expandindo a nossa vida. Esse avivamento, irmãos, de buscar em primeiro lugar o reino. Quantas pessoas ainda continuam correndo atrás das coisas, querendo acréscimos, irmãos? O caminho da verdadeira prosperidade, o caminho da verdadeira prosperidade está em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não vai adiantar correr atrás das coisas, porque o trabalho que Deus abençoa é quando o reino está em primeiro lugar. Não negocia nada, irmãos. Olha que coisa interessante, a honestidade. Quando Deda foi vender o carro dele, ele disse os defeitos que o carro tinha para consertar. A honestidade abre espaço para o favor de Deus. A honestidade abre espaço para o favor de Deus.